O milagre que mudou a vida de Diego, da dor à vitória na Igreja Universal. Diego tinha apenas 28 anos, mas parecia carregar o peso do mundo nas costas. Há 3 meses, ele acordava todas as madrugadas com uma dor insuportável no estômago, seguida de diarreia violenta que o deixava fraco, desidratado e com medo de sair de casa. Exames médicos não encontravam nada de grave, mas os remédios não faziam efeito. Os médicos disseram que poderia ser estresse ou síndrome do intestino irritável, mas Diego sabia que era algo mais profundo. Ele estava perdendo o emprego como motorista de aplicativo porque não conseguia trabalhar direito, as contas se acumulavam, e a vergonha de não conseguir sustentar a filha de 5 anos, Sofia, o consumia por dentro. Uma noite, depois de mais um episódio de dor que o deixou curvado no chão do banheiro, ele ouviu a voz da mãe ao telefone: "Filho, você já tentou a Igreja Universal? Lá eles oram com fé, e Deus faz milagres. Eu já vi gente sarar de coisa pior." Diego, que havia se afastado de Deus depois que o pai faleceu, respondeu com amargura: "Mãe, reza não enche barriga. Preciso é de remédio." Mas algo na voz dela, uma mistura de esperança e convicção, o fez prometer: "Vou pensar." No domingo seguinte, sem ter mais para onde correr, Diego entrou na Igreja Universal do Reino de Deus do bairro. O templo estava cheio, o coro cantava com força, e o pastor, com uma Bíblia na mão, falava sobre a fé que move montanhas. Diego sentou-se no fundo, envergonhado, suando frio só de pensar que poderia ter outro ataque ali. Mas quando o pastor começou a falar sobre as doenças que não têm explicação médica, mas que Deus cura, algo dentro dele estremeceu. Tem alguém aqui que está sofrendo no corpo? Que os médicos não conseguiram ajudar? Levante a mão. O pastor olhou diretamente para Diego, como se soubesse de sua dor. Com as mãos trêmulas, ele as ergueu. Imediatamente, 2 irmãs da igreja se aproximaram, colocaram as mãos em seus ombros e começaram a orar em voz alta: "Senhor Jesus, toque neste irmão. Quebra toda maldição, toda doença oculta. Em nome de Jesus, sanidade já." Diego sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, e, pela primeira vez em meses, uma lágrima de alívio escorreu por seu rosto. Após o culto, uma irmã chamada Márcia o abordou: "Irmão, você precisa participar da corrente de oração da libertação. É às terças e sextas, às 7 horas da noite. Deus vai te curar, mas você tem que persistir." Diego, ainda cético, mas desesperado, prometeu voltar. Na terça-feira, ele chegou pontualmente. O salão estava lotado de pessoas com problemas semelhantes aos seus: dores inexplicáveis, depressão, vícios. O pastor ungido com óleo começou a impor as mãos sobre cada um, declarando: "Quebra-se o jugo. Saia, espírito de enfermidade, em nome de Jesus." Quando chegou a vez de Diego, o pastor segurou sua cabeça com firmeza e orou: "Deus Todo-Poderoso, este filho teu está sendo atacado, mas hoje a vitória é dele. Eu determino, a partir de agora, nenhum sintoma de doença vai mais dominá-lo. Em nome de Jesus, amém." Diego saiu da igreja naquela noite sentindo uma paz que não experimentava há anos. Mas o pastor advertiu: a batalha é espiritual. Você precisa jejuar na quarta-feira, participar da fogueira santa na sexta e trazer sua oferta de fé. Deus honra quem o busca de todo o coração. Na quarta-feira, Diego jejuou como nunca havia jejuado antes. À noite, na fogueira santa, enquanto o fogo queimava no altar e o povo clamava, ele sentiu algo sair de dentro dele. Não foi físico, mas uma sensação de liberdade, como se uma corrente tivesse sido quebrada. Ele chorou sem parar, e quando o pastor chamou os que queriam dar um testemunho, Diego levantou-se, trêmulo, e disse: "Eu vim aqui doente, sem esperança. Mas hoje, sinto que Deus me tocou. Não sei explicar, mas a dor foi embora." O povo aplaudiu, glorificando a Deus. Mas o pastor sorriu e disse: "Isso é só o começo. Volte na campanha dos 7 dias de oração e traga seu dízimo. A bênção completa está por vir." Diego obedeceu. Participou da campanha, deu seu dízimo com fé, mesmo achando que não tinha condições, e continuou frequentando as vigílias. Uma semana depois, acordou pela primeira vez sem dor. Dias se passaram, e nada. Ele voltou ao médico, que, surpreso, não encontrou mais nenhum sinal dos antigos problemas. "Mashibe psicological", disse o médico, mas Diego sabia a verdade: era Deus.
Hoje, Diego é um homem transformado. Voltou a trabalhar, reconquistou a confiança da família e, o mais importante, tornou-se um servo fiel na Igreja Universal. Toda vez que dá seu testemunho no altar, ele repete a mesma frase: Deus não falha. Quando a medicina não tem resposta, ele tem. Mas você precisa crer, obedecer e persistir. E a lição que ele aprendeu? A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. Porque quando você faz a sua parte, ele faz a dele. E não há doença, dívida ou maldição que resista ao poder de Deus quando a gente o busca de verdade. Diego não parou por aí. Depois de receber seu milagre, ele sentiu um fogo no coração que não podia ignorar. Toda semana, ele estava na igreja, não só para agradecer, mas para ajudar outros que chegavam como ele, quebrados, sem esperança. Ele se tornou um obreiro voluntário, recebendo as pessoas na porta, ouvindo suas dores, orando com elas. Muitas vezes, ele via o mesmo brilho de dúvida nos olhos daqueles que chegavam o mesmo que ele já teve e então contava sua história. Não com palavras bonitas, mas com a verdade crua: eu também achei que não tinha jeito. Mas aqui, Deus me provou que eu estava errado. Um dia, uma senhora chamada Marta chegou à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço. Ela carregava um envelope amarelado cheio de exames e receitas. Doutor disse que a fibromialgia, que eu tenho que aprender a conviver com a dor pelo resto da vida, ela desabafou, as lágrimas escorrendo sem controle. Diego conhecia bem aquele desespero. Ele a levou até um canto quieto, sentou ao seu lado e disse: Marta, eu também ouvi isso. Que minha coluna estava destruída, que eu nunca mais andaria direito. Mas aqui, Deus me curou. E Ele pode fazer o mesmo por você. Marta olhava para ele como se quisesse acreditar, mas o medo era maior. Já orei tanto. Já tentei de tudo, ela murmurou. Diego segurou suas mãos, que tremiam. Não é sobre quanto você já orou. É sobre como você está orando. Deus não quer só suas palavras, Ele quer sua obediência. Você já entregou tudo a Ele? Até o que dói? Marta balançou a cabeça, envergonhada. Eu ainda guardo o remédio na bolsa. Como se eles fossem me salvar. Diego sorriu, lembrava bem daquele apego. Então hoje é o dia de jogar fora. Não é falta de fé tomar remédio, mas é falta de fé confiar mais neles do que em Deus. Marta hesitou, mas tirou o envelope do bolso e o colocou na mão de Diego. Tá bom. Mas e se a dor voltar? Ele a levou até o altar, onde o pastor já estava orando por outros. Se voltar, a gente volta aqui. Mas hoje, você vai sair daqui curada. O que aconteceu depois ninguém explicou. Marta caiu no chão durante a oração, chorando como uma criança. Quando se levantou, seus olhos brilhavam de uma maneira que Diego já conhecia. Sumiu, ela sussurrou, tocando o próprio corpo como se quisesse confirmar. A dor sumiu. Na semana seguinte, ela voltou correndo literalmente para agradecer. Os exames que fez depois mostravam normalidade. O médico, o mesmo que havia lhe dado o diagnóstico sem esperança, só balançou a cabeça: não entendo. Mas continue fazendo o que está fazendo. Diego sorriu ao ver mais uma vida transformada. Ele sabia que não era coincidência. Cada milagre que via na igreja só confirmava o que já sabia: Deus não muda. O que muda é a gente. Quando a gente para de duvidar e começa a agir na fé, as coisas acontecem. Não é mágica, é obediência. É persistência. É não desistir mesmo quando tudo diz que é impossível. Agora, sempre que Diego olha para trás, ele não vê só a cura do seu corpo. Vê a cura da sua alma. Antes, ele era um homem amargurado, cheio de revolta contra Deus por ter permitido aquele acidente. Hoje, ele entende: Deus não causou sua dor, mas usou aquela dor para trazê-lo de volta. Para mostrá-lo que, no lugar onde o homem diz acabou, Deus diz começa. E assim, a cada testemunho que ele dá, a cada pessoa que ele ajuda a se levantar, Diego repete a mesma coisa: se Deus fez por mim, Ele faz por você. Não importa o que os médicos falem, não importa o que os outros digam. O que importa é o que Deus diz. E Ele está dizendo agora: levanta, porque sua batalha já está ganha.
Diego não imaginava que aquele mesmo Deus que o levantou da cadeira de rodas o chamaria para algo ainda maior. Um dia, enquanto orava no culto de quarta-feira, ele sentiu um peso no coração não de tristeza, mas de responsabilidade. Era como se o Espírito Santo sussurrasse: agora é a sua vez de estender a mão para outros que estão onde você já esteve. No início, ele hesitou. Senhor, eu nem sei pregar direito, pensou. Mas lembrava das palavras do pastor: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, Diego começou a visitar hospitais. Não com sermões complicados, mas com sua própria história. Levava sua Bíblia, aquela mesma que a irmã da igreja lhe dera no leito do hospital, e um sorriso que agora nascia de um coração grato. Foi num corredor do Hospital das Clínicas que conheceu a Dona Maria. Uma senhora de 68 anos, vítima de um AVC que lhe tirara os movimentos do lado esquerdo do corpo. Os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria. Quando Diego entrou no quarto, ela estava com os olhos fechados, mas não dormia, chorava. Ele se aproximou devagar, como quem conhece bem a dor alheia. Dona Maria, o senhor permite que eu ore pelo senhor? Perguntou, com a voz firme, mas cheia de compaixão. Ela abriu os olhos, surpresa. Olhou para as pernas dele, firmes no chão, e depois para as suas, imóveis debaixo do cobertor. Orar não vai adiantar, meu filho. Já tentei de tudo, respondeu, com a voz trêmula. Diego sorriu e puxou uma cadeira. Sentou-se ao lado da cama e começou a contar. Falou do acidente, das noites de desespero, do dia em que quase desistiu. Mas falou, principalmente, do momento em que sentiu uma mão invisível o erguer não só do chão, mas da amargura. Dona Maria ouvia, e a cada palavra, suas lágrimas iam secando. O senhor acha que Deus ainda faz milagres hoje? Ela perguntou, quando Diego terminou. Ele não hesitou. Não acho, Dona Maria. Eu sei. Porque eu sou um. Ela permitiu que ele orasse. Diego impôs as mãos sobre os ombros dela e clamou não com palavras bonitas, mas com a mesma fé que o havia levantado: Senhor, como o Senhor me tocou, toca agora esta serva. Não pelo que ela foi, mas pelo que o Senhor pode fazer nela. O quarto ficou em silêncio. Até que, de repente, Dona Maria sentiu algo estranho, uma espécie de formigamento na perna esquerda. Tremendo, ela tentou mover os dedos do pé. E moveu. Diego viu. Os enfermeiros que passavam pelo corredor ouviram o grito dela e correram para dentro. Em menos de uma hora, Dona Maria já conseguia levantar a perna alguns centímetros. Os médicos, incrédulos, pediram exames. Os resultados? Sem explicação médica. Mas eles não estavam no quarto quando Deus falou ao coração de Diego: assim como eu usei você, usarei muitos outros. Não pare. Hoje, Dona Maria caminha. Não com a mesma força de antes, mas caminha e dança nos cultos de gratidão que a igreja faz. E Diego? Ele não para mais. Todo mês, leva um grupo de obreiros para visitar enfermos. Não promete cura a todos porque sabe que os caminhos de Deus são perfeitos, mas leva uma coisa que ninguém pode tirar: esperança. Às vezes, as pessoas perguntam: por que Deus cura uns e outros não? Ele diz, nos testemunhos. Mas a pergunta errada não é essa. A pergunta é: o que Deus quer fazer através da minha dor? Porque, no fim, o milagre não é só o corpo sarado. É a alma que se rende, o coração que se abre, a vida que vira testemunho. E assim, a cada vida tocada, a fé de Diego cresce. Ele já não pergunta por que aconteceu o acidente. Agora, pergunta: para quê? E a resposta está em cada sorriso que vê nascer, em cada lágrima de alívio que enxuga, em cada pessoa que, como ele, descobre que, onde o mundo vê um fim, Deus vê um começo. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas. São histórias de gente como a gente que escolheu crer quando tudo dizia para duvidar. E isso, meu irmão, isso é o maior milagre de todos. Diego não imaginava que sua própria pergunta: para quê? Teria uma resposta tão clara tão cedo. Foi numa tarde de sábado, quando a igreja já estava quase cheia para o culto da doutrina. Ele, como sempre, chegou cedo para ajudar a organizar as cadeiras e receber os irmãos com um sorriso. Mas aquele dia seria diferente.
Enquanto arrumava os bancos perto do púlpito, ouviu um choro abafado vindo do fundo do salão. Era uma mulher jovem, com os olhos inchados e as mãos trêmulas, apertando contra o peito uma foto amassada. Diego se aproximou com cuidado, sem pressa, como quem já sabe que algumas dores não se apressam em sair. Irmã, posso ajudar? Perguntou, baixinho. Ela levantou o rosto molhado e mostrou a foto, um menino de uns 8 anos, sorrindo, com uma cicatriz grossa na testa e um aparelho no braço. Era seu filho, Lucas. Há 3 anos, um acidente de carro deixará com sequelas no movimento e na fala. Médicos disseram que ele nunca mais andaria sem ajuda, que as palavras sairiam sempre truncadas. A mãe, Dona Marisa, já havia perdido as contas das noites em que chorou pedindo a Deus um milagre. Até que, naquela manhã, uma irmã da igreja a convidou: vem hoje à tarde. Deus vai fazer algo na sua vida. Diego não prometeu nada. Só segurou a mão dela e disse: vamos orar juntos. E oraram. Não com palavras bonitas ou gritos, mas com lágrimas e suspiros, daqueles que saem do fundo da alma. O culto começou, e Dona Marisa, mesmo com o coração partido, ficou. Ouviu os hinos, as leituras, os testemunhos de outros que, como ela, já tinham sido chamados de acaso perdido. Quando o irmão que presidia chamou os enfermos para a oração, ela hesitou. Mas algo dentro dela, talvez a mesma voz que a trouxe até ali, a empurrou para frente. Levou a foto do filho no bolso, como se fosse um pedaço dele ali presente. Quando as mãos dos irmãos se estenderam sobre ela, Diego estava lá, ao lado, com os olhos fechados e a certeza de que Deus não desvia o rosto de quem clama. Não houve relâmpagos, nem vozes do céu. Só um silêncio profundo, daquele que parece segurar a respiração do mundo. Naquela noite, Dona Marisa voltou para casa com o coração mais leve, mas ainda com a dúvida: será que Deus ouviu? O que ela não sabia é que, enquanto ela orava na igreja, Lucas, em casa com a avó, havia sonhado com um homem de túnica branca que segurou sua mão e disse: levanta. Ao acordar, o menino tentou se sentar na cama e conseguiu. Depois, com um esforço que não era só físico, pôs os pés no chão. A avó gritou. O menino deu o primeiro passo sozinho em 3 anos. Quando Dona Marisa chegou, Lucas estava no meio da sala, sorrindo, os braços abertos. Ela caiu de joelhos, não de dor, mas de gratidão. O milagre não era só as pernas do filho funcionando, nem as palavras saindo mais claras. Era a certeza de que Deus não só ouvirá, como responderá no momento certo, do jeito certo. No domingo seguinte, os dois estavam na igreja. Lucas, agora sem o aparelho no braço, subiu ao púlpito com a mãe. Não falou muito, ainda engasgava um pouco, mas o suficiente. Jesus me curou. E a igreja inteira chorou. Não de tristeza, mas daquele choro que lava a alma, que faz a gente lembrar que, por trás de cada dor, há um Deus que escreve histórias de vitória. Diego, lá atrás, sorria. Porque ali estava a resposta que ele tanto buscará: o amparo que anda a sua própria dor era para que, um dia, ele pudesse estar ali, vendo o milagre na vida de outro. Não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre Deus usando vasos quebrados para derramar bênçãos que o mundo não pode explicar. E assim, mais uma história se juntava às outras, aquelas que não estão em livros, mas nos corações daqueles que, como Dona Marisa e Lucas, descobriram que, na congregação cristã no Brasil, a fé não é teoria. É vida. É milagre. É Deus agindo, mesmo quando a gente não vê. Naquela mesma noite, enquanto os irmãos ainda se abraçavam e davam glória a Deus pelo milagre de Lucas, uma mulher chamada Ana, que havia chegado à igreja pela primeira vez, não conseguia tirar os olhos da cena. Ela estava ali quase por acaso, convidada por uma vizinha que não desistira de falar do amor de Deus, mesmo depois de Ana ter dito tantas vezes que não acreditava mais em nada. Ana tinha um filho, o Pedro, de apenas 7 anos. Um menino cheio de vida, mas que, há 3 meses, vinha perdendo a visão aos poucos. Os médicos não sabiam explicar. Diziam que era algo raro, progressivo, sem cura. Prepare-se para o pior, foi o que ela ouviu. E o pior, para uma mãe, é ver o filho perder a luz dos olhos, literalmente. Ela tinha ido à igreja naquele dia mais por desespero do que por fé. Se Deus existe, que me mostre algo, pensar enquanto entrava, com o coração pesado como chumbo.
E então viu Lucas, um menino que, segundo os irmãos, também fora dado como caso perdido, agora correndo, saltando, abençoando a Deus com lágrimas de alegria nos olhos. Algo dentro dela se mexeu. Não era esperança ainda, era uma faísca, pequena, quase imperceptível, mas que queimava. Quando o culto terminou, Ana não saiu. Ficou parada perto da porta, como se suas pernas não respondessem. Foi quando Dona Marisa, ainda emocionada, se aproximou dela com um sorriso que só quem já viu milagres pode ter. Minha filha, tudo bem? Você parece abalada, disse Dona Marisa, colocando a mão no ombro de Ana com uma delicadeza que só as mães sabem ter. Ana engoliu o choro. Não queria desabar ali, na frente de estranhos. Mas as palavras saíram sozinhas, como se seu coração não aguentasse mais carregar aquele peso sozinho. Minha irmã, meu filho está ficando cego. Os médicos não têm resposta. Eu não sei mais o que fazer. Dona Marisa não hesitou. Pegou as mãos de Ana entre as suas, olhando fundo nos seus olhos como se já conhecesse aquela dor há anos. Então você está no lugar certo, disse ela, firme. Deus que sarou Lucas hoje é o mesmo que pode sarar o Pedro. Mas você precisa crer. Não em nós, não nos médicos, não nas circunstâncias. Só nele. Ana queria acreditar. Quis com todas as forças. Mas o medo era maior. O que se ela se permitisse ter esperança e, mesmo assim, nada acontecesse? Seria pior do que a dor que já sentia. E se não der certo? Sussurrou, com a voz trêmula. Dona Marisa sorriu, como se soubesse de um segredo que Ana ainda não havia descoberto. Minha filha, na congregação, a gente não fala se não der certo. A gente fala até que Deus faça. Porque Ele já fez. Na cruz, Ele já venceu. A gente só precisa pegar o que já é nosso. Ana não entendeu tudo naquela hora. Mas algo naqueles olhos cheios de fé a fez assentir. E quando Dona Marisa a convidou para voltar no próximo culto, dessa vez trazendo Pedro, ela aceitou. Na semana seguinte, Ana entrou na igreja com o filho ao lado. Pedro, mesmo com a visão já bem comprometida, seguiu ela pelo som, pela mão que o guiava. Quando o culto começou e os hinos subiram ao céu, Ana sentiu o mesmo calor no peito que tinha sentido na semana anterior. Mas dessa vez, era diferente. Dessa vez, ela não estava ali só como espectadora. Dessa vez, ela estava ali para lutar. Quando o irmão que presidia o culto pediu para que quem precisasse de um milagre se levantasse, Ana hesitou. Mas então sentiu uma mão pequena apertar a sua. Era Pedro. Mãe, eu quero ver de novo, ele disse, com uma simplicidade que partiu o coração dela. E foi isso. Ana se levantou, com o filho ao lado, e caminhou até a frente. Não havia mais medo. Não havia mais ânsia. Havia só uma mãe, um filho e um Deus que já tinha provado, mais de uma vez naquela mesma igreja, que ele não muda. Os irmãos oraram. Não com palavras bonitas ou fórmulas mágicas, mas com aquela fé pura, que não duvida, que não negocia, que só entrega. E quando Pedro abriu os olhos depois da oração, ele piscou. 1, 2 vezes. Depois, lentamente, tirou as mãos do rosto e olhou para a mãe. Mãe, eu estou vendo você, disse, com uma voz que era pura surpresa, pura alegria. Ana não conseguiu segurar. Caiu de joelhos, abraçando o filho, chorando sem parar, enquanto a igreja inteira explodia em louvor. Porque ali, mais uma vez, Deus tinha feito o que só Ele pode fazer, transformar o impossível em testemunho, a dor em alegria, e a escuridão em luz. E assim, como Lucas, como Dona Marisa, como tantos outros que já haviam passado por aquelas portas, Ana aprendeu que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados, são vividos. Porque quando Deus age, não é para encher páginas de livros. É para encher vidas de propósito, corações de gratidão e almas de uma certeza que ninguém pode tirar, que, onde há fé, não há limite para o que Ele pode fazer. O milagre se completou não apenas na visão restaurada de Mateus, mas no que veio depois. Nos dias que se seguiram, o menino de 10 anos, que por anos só enxergara sombras, agora descrevia com detalhes o rosto da mãe, as rugas ao redor dos olhos, marcadas por noites de oração, o sorriso que, mesmo cansado, nunca deixará de acreditar.
Ele via as cores do jardim que Ana plantara para quando você pudesse ver, as flores amarelas que, sem saber, eram suas favoritas. E, acima de tudo, via o mundo com uma clareza que ia além dos olhos, a certeza de que cada lágrima derramada havia sido um sementeira para aquele momento. A reflexão veio silenciosa, mas profunda. Naquela noite, enquanto Ana seguirá o filho até o quarto e o viu ajoelhado, agradecendo com palavras simples: "Obrigado, Deus, por me deixar ver o que o Senhor já via em mim", ela entendeu, o milagre não era só a cura, mas a jornada. Era cada não que a havia levado a clamar mais, cada dúvida que a fizera apertar a mão do marido em busca de força, cada irmão na fé que, sem saber, carregara suas lágrimas nas próprias orações. Deus não apaga as cicatrizes, Ele as transforma em mapas para que outros encontrem o caminho. A lição ficou gravada no coração daquela igreja: a fé não é a certeza de que Deus fará como pedimos, mas a confiança de que Ele fará o que é perfeito, mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que exija de nós mais do que imaginamos. E quando o impossível se torna real, não é para nosso conforto, mas para nossa missão: contar ao mundo que, onde a medicina diz a não, onde a lógica fecha portas, onde a noite parece eterna, ali, exatamente ali, Deus começa a sua obra. Na congregação, não se falava mais do menino que recuperara a visão. Falava-se do Deus que abre os olhos da alma antes dos olhos do corpo, e que, em cada história como a de Mateus, sussurra a mesma promessa: você não está sozinho. E isto ainda não acabou.